Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Romualdo Francisco. Hoje pretendemos falar sobre como montar uma reserva de emergência em Angola, ok? Então eu pretendo mostrar-vos o passo a passo por meio de demonstração a partir do Excel, como podemos fazer isso a partir de Angola usando um dos bancos nacionais, ok? Mas antes gostaria de dizer que uma reserva de emergência, conforme diz o nome, reserva de emergência, é nada mais, nada menos do que um montante de dinheiro que a gente reserva para nos acudir em situações delicadas, em situações imprevistas, que na realidade toda situação imprevista acaba por ser prevista. Então, esta reserva de emergência, ela terá esta finalidade de nos ajudar nessas situações, em caso de perca de emprego, em caso do aumento do agregado familiar, em caso, por exemplo, de mortes, de acidentes, ok? Então, todas essas situações que possam nos causar certa vulnerabilidade financeira, então nós podemos utilizar o dinheiro da reserva de emergência para mitigar tais situações, de modo que a gente não seja afetado, ok, substancialmente. Então, a ideia de hoje é passar algumas dicas e mostrar o passo a passo de como podemos montar nosso plano de emergência a partir do Excel em função dos nossos rendimentos mensais, ok? Então, pessoal, dizer também que existem muitos benefícios ligados a este ato de montarmos um plano de emergência financeira. E um dos primeiros benefícios consiste em nos tornarmos pessoas seguras ou estabilizadas financeiramente, ok? E o segundo benefício que eu posso mencionar aqui é transformarmos a nossa reserva de emergência em fundo de oportunidades, ok? O que é um fundo de oportunidades? É nada mais, nada menos do que termos aquele dinheiro reservado para quando aparecer um artigo a um preço barato à vista e nós conseguimos comprar facilmente, ok? Então, quem tem esse fundo de oportunidade, ele tem este privilégio de poder adquirir as coisas a um preço mais reduzido em momentos de oportunidades, ok? Então nós podemos facilmente utilizar o nosso fundo de emergência usando ele como fundo de oportunidades, porque vários de nós já perdemos grandes oportunidades de adquirir alguns artigos que até estavam a sair a um preço muito baixo, mas por não termos esta reserva, infelizmente, nós perdemos as oportunidades, ok? Então, um dos grandes benefícios de termos a nossa reserva de emergência é este, ok? Então, mas antes de também partirmos para esta ação de montarmos o nosso fundo de emergência, é necessário elaborarmos um diagnóstico financeiro. Sim, analisarmos a nossa situação atual, porque a minha situação é diferente da vossa e assim vice-versa. Então nós precisamos fazer um diagnóstico financeiro para entendermos como nos encontramos financeiramente. E este diagnóstico consiste em fazermos algumas perguntas muito simples, ok? Como verificar se temos alguma dívida, ok? Devemos saber, temos alguma dívida? Se temos, então devemos procurar pagar antes de começar a montar o nosso plano de emergência financeira, ok? Pagarmos a nossa dívida. Se por acaso a gente ganha mais do que gasta, essa pergunta é fundamental. Devemos nos perguntar se porventura nós ganhamos mais do que gastamos. E depois também nos perguntarmos se porventura nós conseguimos, ok, realizar ou pagar todas as nossas despesas com 80% do nosso salário, ok? Essas três são perguntas fundamentais que nos ajudarão, ok, a saber em que situação nos encontrarmos, se porventura não estamos em condições para começarmos a desenvolver o nosso plano de reserva de emergência financeira. Tendo essas situações clarificadas, então nós podemos partir para a ação,
Ok? Então, meu caro amigo, se você gostou dessas dicas, já inicialmente, por favor, coloque aquele like que é importante, partilha com os demais, porque o nosso objetivo é ajudar os nossos irmãos, ok? O nosso objetivo é transmitir conhecimentos de valor que irão agregar conhecimentos à vossa vida, que irão agregar mais valor, ok? E que irão, de certa forma, melhorar a vossa gestão financeira. Então, por favor, se possível, subscreva já no canal, não deixe mais para amanhã, ok? Dá o like, compartilhe, comente para me saber como é que foi a qualidade da informação, que tenho que melhorar, os aspectos positivos e negativos que poderão aparecer, porque nós somos suscetíveis a cometer erros, ok? Então, isso é muito normal e eu encaro isso numa boa. Então, pessoal, vamos lá, depois de nós fazermos esse diagnóstico, para sabermos a nossa situação atual, ok? Nós precisamos agora analisar alguns aspectos, ok? Analisar alguns aspectos. Porque talvez alguns vão perguntar quanto de dinheiro eu preciso para montar a minha reserva financeira, para meter a minha reserva financeira. Esta pergunta é importantíssima. Por quê? Primeiramente, a quantidade de dinheiro vai variar de pessoa para pessoa, ok? A minha quantidade é independente, ou melhor, não é a mesma que a tua. Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro fator será a tua despesa mensal. Quanto gastas mensalmente? Tu precisas ser capaz de identificar o montante mensal que tu gastas, ok? Após ter este valor definido, que mensalmente, por exemplo, eu gasto 100 mil kwanzas em todas as minhas despesas, 100 mil kwanzas em todas as minhas despesas, quer fixas, quer variáveis, tenho essa noção que com 100 mil kwanzas eu consigo pagar todas as minhas despesas mensal, então aí será o ponto de partida. Por que eu digo que será o ponto de partida? Porque a tua reserva de emergência será nada mais nada menos do que este valor que tu gastas mensalmente, a tua despesa mensal, vezes 6 meses ou vezes 12 meses, corresponde a um ano, ok? Porque no mínimo tu deves guardar na tua reserva de emergência, um montante equivalente, ok? A 6 meses do valor que tu gastas mensalmente como despesas. Então, tu precisas, para teres uma ideia do quanto dinheiro tu precisas juntar, é simplesmente calcular, pegar o valor que tu gastas mensalmente em despesas, vezes 6. Aí terás o valor mínimo para as tuas despesas na reserva de emergência, ok? E se porventura tu quiseres fazer uma reserva de emergência de um período de um ano, é simples, pega o mesmo valor que tu gastas mensalmente e multiplique por 12. Ok? Então vamos ser mais pragmáticos. Darei o seguinte exemplo. Suponhamos que eu tenho a despesa mensal de 100 mil kwanzas. Então, ao montar a minha reserva de emergência, o meu objetivo será atingir pelo menos 600 mil kwanzas. Esses 600 mil kwanzas resulta da multiplicação do 100 mil vezes 6, correspondente a 6 meses. Aí eu terei a ideia clara, ok? De quanto eu preciso para a minha reserva de emergência. Então tu podes, a partir de agora, pegar uma folha, uma maquinazinha ou telefone, ok? Anotar o valor que tu gastas nas tuas despesas mensais e multiplicar por 6 ou 12 anos. E terás uma ideia muito clara, ok? Uma ideia muito clara do quanto tu precisas juntar para a tua reserva de emergência. E depois partiremos para a ação. Ok? Partiremos para a ação. Esta é uma das dicas muito fundamentais. Aprender a identificar o quanto gastas mensalmente. E a partir daí tu saberás o quanto irás precisar para a sua reserva de emergência. Ok? E depois de saber quanto eu preciso, então, onde a gente irá aplicar o nosso dinheiro? Fazer a nossa poupança. Guardar esta parte do nosso dinheiro mensal até atingirmos o nosso objetivo? Isso é uma pergunta fundamental. Dizer que em outros países, por terem um mercado financeiro mais desenvolvido, existem várias opções.
Mas cá em Angola nós iremos nos basear simplesmente, ou temos simplesmente os serviços bancários, ok? E os títulos de tesouros. Então, estes dois itens são os principais que nós temos para fazer um investimento seguro, ok? Investimento seguro, com uma taxa de liquidez considerável e com um certo rendimento, ok? Então, isso é importante. E nós faremos a eleição de um dos bancos para fazermos o nosso plano de reserva de emergência, nos baseando em 3 fatores. A aplicação financeira que faremos com o objetivo de atingirmos a nossa reserva de emergência com maior velocidade, ela precisa apresentar baixo risco, ok? Baixo risco, alta liquidez, ok? E baixo rendimento. Por quê? Perceba uma coisa. Porque geralmente quando uma aplicação financeira é de baixo risco, automaticamente a rentabilidade é baixa, ok? A rentabilidade sempre será baixa. Dificilmente vamos encontrar uma aplicação financeira em que o risco é baixo e a rentabilidade é altíssima. Dificilmente. Por isso que devemos entender que ao fazermos a nossa reserva de emergência, o objetivo não é nos tornarmos ricos. Preste atenção. Esse não é o foco principal. Mas sim é termos uma segurança para sabermos como lidar em situações difíceis, ok? Então, o primeiro foco não é riqueza. Pelo contrário, o primeiro foco é garantir segurança. Por isso que para garantirmos segurança, primeiramente não vamos direcionar os nossos olhares para a taxa de rentabilidade. Mas pelo contrário, temos que olhar pela segurança. E a segurança está associada ao risco do teu capital. Ok? Então, percebo que o capital deve estar assegurado. Então, o risco da tua aplicação financeira deve ser baixo. Deve ser uma aplicação financeira que lhe garante um risco baixo. Ok? Depois, alta liquidez. O que é exatamente isso? Quando falamos de liquidez, estamos a nos referir à facilidade que temos de resgatar o nosso dinheiro caso a gente tiver a precisar de forma emergente. Ok? Então nós devemos aplicar o nosso dinheiro ali num serviço bancário ou num serviço financeiro que nos permite resgatar o dinheiro assim que a gente precisa. Não pode ter uma baixa liquidez, mas sim uma alta liquidez, uma facilidade considerável de nós resgatarmos o nosso dinheiro, ok? Então, esta é uma dica fundamental ao pensarmos a fazer a nossa reserva de emergência, ok? Devemos saber ou ter isso em conta. E a rentabilidade fica em último lugar. Por quê? Claro que nós teremos que aplicar em algo que nos rende, mas a rentabilidade não é o nosso foco. Então, não esqueça, resumindo essas 3 dicas, tem que pensar no risco, liquidez e rentabilidade. A rentabilidade em último lugar, porque o nosso foco não é riqueza. O nosso foco é proteger o nosso dinheiro. Então, eu escolhi um serviço de um dos bancos nacionais, de um dos bancos comerciais. E o banco que eu escolhi foi o Banco BFA. Por quê? E no Banco BFA eu escolhi o plano de poupança BFA. Por que eu escolhi o plano de poupança BFA? Porque o plano de poupança BFA nos garante, primeira coisa, segurança, temos um baixo risco e a taxa de liquidez é alta. Ok? Eu posso resgatar o meu dinheiro quando eu estiver a precisar, embora que eu preciso fazer uma antecipação de mobilização do capital, ok? E depois
a rentabilidade não é muita, mas a TAMB, que é a taxa anual nominal bruta, é de 6,75%. Ok? Então, nós vamos escolher o Banco BFA, o serviço do Banco BFA, por estas razões. Não escolhi o título de tesouro porque, embora que ele apresenta geralmente uma taxa de juros superior aos bancos comerciais, por causa da liquidez. Porque geralmente no título de tesouro tu só consegues resgatar o teu capital depois da maturidade do próprio título, ok? Então, enquanto a aplicação não terminar o seu prazo, você não consegue fazer o resgate. E aí fica um pouquinho complicado, tendo em conta o nosso objetivo, que é aplicar o nosso dinheiro num instrumento financeiro que nos garante alta liquidez, ok? Título de tesouro tem sim bom rendimento, boa rentabilidade, boa taxa de juros, mas infelizmente não nos garante, ok, o resgate do capital numa velocidade considerável, ok? Então a gente não escolheu o tesouro por causa disso, mas em outras circunstâncias ela acaba por ser um dos melhores instrumentos financeiros para nós conseguirmos alguma rentabilidade. Então, depois de elegermos o serviço do Banco BFA, que nós faremos a nossa demonstração com base ao serviço apresentado pelo Banco BFA, não quer dizer que os outros bancos não tenham bons serviços, mas felizmente eu escolhi este porque me permitiu, não é, elaborar de forma cuidadosa aqui a minha demonstração por meio do Excel, ok? Então, vamos nessa. Agora, chega de teoria, vamos para a prática. Continue ali, não saia, que nós voltamos já com a nossa demonstração no Excel. Um forte abraço.